O Brasil tem sido apontado como um dos maiores responsáveis pela poluição gerada por desmatamentos. Mas essa reputação está mudando. O Brasil vem reduzindo uma quantidade de emissões equivalente ao que o Reino Unido emite anualmente. Ou seja, com os esforços brasileiros para reduzir desmatamento, a gente está reduzindo um Reino Unido por ano em termos de emissões de gás de efeito estufa. Só para uma comparação que eu acho que é importante, os países do Protocolo de Kyoto têm um compromisso de reduzir entre 2008 e 2012, para o primeiro período, 5% das suas emissões em relação a 1990. Se a gente pegar 2010, aí entre o período, como o ano médio aí, entre o período 2008 e 2012 dos países desenvolvidos, e tomarmos como uma média para comparação, em 2010 o Brasil conseguiu alcançar uma redução de 1,2 bilhões de toneladas de CO2, enquanto que em 90 esse número era de 1,39. Ou seja, a gente está alcançando uma redução de emissões de cerca de 10% em relação a 90, o que seria o dobro do que os países do anexo 1 se comprometeram. Obviamente, com essa queda na taxa de desmatamento, a gente tem uma participação menor do setor de uso da terra e florestas na nossa matriz de emissão. Antes, em 2005, era de 57%, em 2010 é de 22%, e agropecuária e energia, que era de 20% e 16%, em 2010 passa a ser, respectivamente, 35% e 32%. Quando a gente faz projeções para o futuro, a gente vê que essa tendência de redução das emissões não será capaz de contrabalançar o crescimento esperado nas emissões, principalmente da queima de combustíveis fósseis, né, do uso do carvão mineral, dos derivados de petróleo e do gás natural. Todas as projeções indicam um aumento devido à necessidade do crescimento econômico e aumento do consumo, a distribuição de renda, a emergência de novas classes médias no Brasil, com aumento do nível de vida, melhor distribuição de renda e, consequentemente, um nível de emissões maior. O Brasil tem o seu compromisso nacional voluntário informado à Convenção de Mudança do Clima, com 5 planos na área de energia, na área de combate ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado, na agricultura de baixo carbono e no plano de carvão vegetal, do qual eu trago um destaque. A gente aprovou em janeiro desse ano, deputado, um projeto com recursos do Fundo Ambiental Global, o GEF, na ordem de 44 milhões de dólares, no sentido de incentivar reduções de emissões de gás de efeito estufa no setor siderúrgico, promovendo a produção de carvão vegetal e com base em pagamento por resultados. Recebemos aqui 2 perguntas pela internet, da Ana Flávia Schmidt, e ela faz 2 perguntas. A primeira eu já sei que é o Adriano que vai responder. É preciso uma rede de proteção às florestas e ensinar aos governos dos estados em manter as florestas em pé e lucrar com os créditos de carbono para não fazerem a barbaridade de leiloar as suas florestas públicas, como o governo do Paraná quer fazer. O governo brasileiro, na verdade, vai em outra linha quando a gente fala de mercado de carbono e florestas. Já é histórico, e o governo continua com essa posição, de que reduções de emissões alcançadas com a manutenção das florestas não deveria servir para o cumprimento de compromissos assumidos pelos países do anexo 1, os países desenvolvidos. Então, por isso mesmo, o país é historicamente contra, por exemplo, a inserção de redução de emissões de desmatamento e degradação no MDL, no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou em qualquer outro mercado de carbono. A linha de ação brasileira tem sido mais, de novo, no sentido de incentivos. A gente tem o próprio Fundo Amazônia como um instrumento de pagamento por resultados, e o pacote de RED acabou indo um pouco nessa característica de, por meio de fundos, por meio de recursos internacionais e nacionais também, nós promovermos as reduções de emissões de desmatamento e degradação, sempre com base em resultados efetivos alcançados. De fato, essa é uma posição já
antiga do governo brasileiro, com a qual eu concordo. Essa é uma questão que criou até uma certa divisão entre o Brasil e outros países em desenvolvimento, sobretudo países assim, muito mais pobres do que o Brasil, que viam na ideia da manutenção da floresta em pé uma possibilidade de captar recursos. Então é esquisito nós, nesse momento, não desmatarmos, permitirmos que um país que tem lá a sua usina a carvão, ele não cumpre uma determinada meta porque nós estamos deixando de desmatar aqui. É um tipo de raciocínio que, convenhamos, ele é absolutamente troncho. Mas isso que é defendido por, inclusive, algumas ONGs respeitáveis e tal, de que pode-se usar créditos de carbono para pagar a manutenção de florestas em pé, me parece algo que seria muito perigoso, porque entraria digamos, na lista dos engodos que envolvem o mecanismo de desenvolvimento limpo e outros mercados de carbono. Eu não sou contra esses mecanismos, mas eu vejo que eles têm um limite que passou a ser muito claro a partir do fracasso da Conferência de Copenhague de estabelecer metas obrigatórias. Isso provocou uma queda enorme do preço do carbono no mercado europeu e, hoje em dia, é um mecanismo de pouca eficácia, em relação, pelo menos, às expectativas que havia. Por isso, eu estou trabalhando em cima, ainda de forma incipiente, num outro mecanismo, que seria o mecanismo de ação antecipada ou adicional, onde países que antecipassem o cumprimento de suas metas ou excedessem o cumprimento de suas metas seriam remuneradas numa espécie de moeda do clima que serve para adquirir produtos, serviços e tecnologia que conduza a uma redução subsequente, assim criando um ciclo virtuoso. Você vai ver a seguir por que o Brasil precisa de uma reforma tributária para alcançar objetivos ambientais. A gente teria um efeito de redução de emissões, um efeito de manutenção e até um ligeiro aumento da taxa de crescimento econômico.